Bom dia. Chega mais perto, por favor. Tem que falar bem perto do microfone. Diga o nome completo, por favor. Pedro Chafka. Certo. Seu endereço? Popular Velho. Uhum. O senhor tem alguma relação com a Rosana, com o Claudinei, com o senhor Raimundo? Parente? Sim, eu sou parente, sou casado com a filha da dona Rosana. Como que é o nome dela? Adriano Ortiz. Só um minutinho. Tá certo. Então o senhor vai ser ouvido como informante, tá? O senhor sabe por que o senhor está aqui? É por causa do crime, né, do seu Raimundo, né? Então conta para nós o que o senhor sabe sobre isso e como que o senhor sabe. Depois nós vamos aprofundando com mais perguntas. Então, por favor, só peço que fale alto e no microfone. Uhum. Por favor. Bom, primeiramente a gente sabe de muita coisa porque a gente convivia junto com eles, né? A gente morava junto, né? E o Claudinei também veio a morar comigo também, nós se conhecia faz muitos anos, né? Daí ele foi morar com nós lá, então a gente sabe de muita coisa que a gente convivia ali no dia a dia, por a gente ser da família, tudo, né? Então daí é mais ou menos por aí, né? Sobre a morte do Raimundo, o senhor sabe? Olha, sobre a morte do Raimundo eu sei muita pouca coisa, né? Muita pouca coisa, porque eu até então não consegui nem ver ele lá, né? Eu fiquei sabendo da morte dele, que daí o Claudinei me falou, né? Que nós estávamos no mercadinho, daí ele tinha comentado, né, que tinham matado o seu Raimundo, né? Daí eu desci lá na casa e daí a dona Rosana estava lá e falou que ele estava morto, né? Daí eu já subia na delegacia e já desci com a viatura daí lá. Senhor Pedro, eu esqueci de perguntar uma coisa ao senhor. O senhor tem algum constrangimento, receio de que o Claudinei e a Rosana acompanhem o seu depoimento? Ou prefere que... Ou eles podem estar aqui na sala? Ah, eu acho que pode estar na frente, né? Não tem importância. Não tem problema? Não. Ok. Então, oficial de justiça. Doutor, só pedir a gentileza de alertar a dona Rosana que para ela não ficar interferindo. Pode chamá-los então, Yara, por favor. Então, retomando, dona Rosana, a senhora pode acompanhar, mas só não pode interromper enquanto a testemunha está falando, tá bom? Que a senhora vai ser ouvida ao final, aí a senhora pode falar tudo o que quiser. Então, senhor Pedro, continue o que o senhor estava falando, por favor. O que o senhor sabe sobre a morte do senhor Raimundo? Sobre a morte do seu Raimundo, eu não sei praticamente nada, né? Porque então no dia lá eu não estava presente, né? Então eu não sei muita coisa não sobre a morte do seu Raimundo. Doutora Camila? Obrigada, excelência. Bom dia, Pedro. Bom dia. Pedro, como que era o relacionamento assim do senhor com a dona Rosana, com o seu Raimundo? A gente se dava muito bem, né? E eu se dava muito melhor com o seu Raimundo, né? Com o seu Raimundo nós tínhamos uma relação muito boa com ele, né? Nós era companheiro de pesca, companheiro de truco, companheiro da lida, né? Uhum. Tinha uma relação muito boa com o seu Raimundo. Com a Rosana nós não se dava muito bem por causa de beber demais, né? E assim, a gente não se dava muito bem por causa disso, né? Daí tinha muita briga e coisa lá, daí a gente não se dava muito bem, não. Uhum. A Rosana bebia bastante? Bebia. Uhum. O seu Raimundo bebia também? Os dois, era pareio. Uhum. E eles bebiam o quê, Pedro? Eles bebiam o que tinha. Ultimamente, quando não tinha cachaça, eles estavam bebendo álcool com suco, né? Álcool de mercado? Isso, aham. E eles bebiam e brigavam? Como é que era? Era toda vez que eles bebiam, eles brigavam. Uhum. Toda vez. Isso era frequente. E o senhor morou uma época lá com eles, né? Nós tentamos morar com eles umas 3 vezes, mas daí não deu certo, porque daí nós estávamos com criança pequena, tudo, né? Daí a gente resolveu de sair. Até uma vez nós fomos embora para Curitiba e voltemos para cuidar deles, né? Que estava numa situação muito assim, devido a muita bebida, né? Eles estavam meio assim que abandonados, sabe? Daí a gente voltou para tentar cuidar deles, mas daí não se acertemos, tivemos que sair lá da casa daí. Uhum. E da onde que vinha esse dinheiro aí para eles comprarem bebida? Era do seu Raimundo? Era do seu Raimundo, né? Ele tinha um benefício, né? Uhum. A dona Rosana trabalhava?
Trabalhava, mas trabalhava mais assim na casa, né? Aham. Na casa. Aham. Fora não. Não, fora não, até então, quando a gente morava, não. Tá. O senhor bebia ali com eles também? Bebia, geralmente bebia, né? Só que não muito, né? Uhum. Aham. E como que foi, como que é a sua amizade com o Claudinei? O senhor conheceu o Claudinei como? A gente se conheceu, nós se conhecíamos ali na pracinha de Cães, ali, nós ia jogar bola ali, nós se conhecíamos com ele, daí é uma amizade muito longa, nossa amizade, uns 20 anos por aí que a gente se conhece, Ah, tá, já faz bastante tempo. faz bastante tempo. Tá. E por que o senhor convidou o Boi para morar na sua casa? Eu convidei ele devido à nossa amizade, que ele também gostava de pescar, eu também, ele fazia muito tempo, que daí eu fui morar para Curitiba, ele estava para Santa Catarina, daí a gente se achou na cidade e eu resolvi de chamar ele para ir morar com a gente lá daí, né? Devido à amizade, né? Ele tinha sido despejado de uma casa ali do Bela Vista, ele não tinha pagado? Ele estava, até então ele estava sem moradia, né? Quando eu fiz o convite para ele morar com a gente lá, né? Uhum. E daí vocês dividiam as despesas? Isso, aham. Com quanto ele colaborava lá, o senhor sabe, Ah, lembra? ele colaborava com tudo, né? Até ele colaborava mais do que assim, vamos supor, né? Colaborava mais do que como que eu posso dizer? Do que ele gastava, o senhor quer Isso, dizer? exatamente, Ah, tá. aham, Uhum. sim. E o senhor já teve algum desentendimento com o Boi? Uma vez só que nós tivemos um desentendimento lá. Aham. Por que foi esse desentendimento? É por causa que daí um dia ele bebeu muito e daí a gente tava indo para assistir um jogo no ginásio do Cândido, daí ele resolveu de voltar para trás. Daí eu voltei, né, porque eu sabia que quando ele bebia ele ficava muito alterado, né, daí eu com a minha esposa e criança pequena lá, aí ela tava, acho que na época ela tava grávida, ainda não tinha ganhado o neném, né. Daí eu voltei lá para casa, ele tinha chegado e metido o pé na porta e tava incomodando muito lá, né, daí a gente entrou em vias de fato por causa disso. Uhum. E ele bateu no senhor? Ah, na verdade nós dois se batíamos, né. Uhum. E daí o senhor foi na delegacia? Daí na verdade chamaram os vizinhos e chamaram a polícia, né, Uhum. lá daí. Mas daí o senhor ficou com alguma mágoa, algum ressentimento dele, ou voltaram, fizeram as pazes? Não, por causa que se eu tivesse ficado com mágoa dele, ele não tinha deixado ele continuar morando comigo lá, né? Então ele continuou morando com a gente lá, né? A gente fez as pazes dele, né? E depois essa situação, ele que continuou morando, não teve mais? Não, daí não. Foi só uma única vez? Comigo não, só foi essa vez só. Uhum. No relacionamento da dona Rosana com o seu Raimundo, já que o senhor morou um tempo com eles ali, né? A Rosana ameaçava o Raimundo? Ah, na verdade ali só era muito raro às vezes, né? Que quando eles bebiam, um ameaçava o outro, né? Era assim, era uma briga, era um chumbo trocado ali direto, né? Uhum. Mas tem um vídeo aqui, acho que foi o senhor que gravou, da Rosana ameaçando o Raimundo com uma faca? Foi eu que fiz o vídeo. Uhum. E esse comportamento dela com ele era comum? Era comum, toda vez que entrava bebida, acontecia isso, né? Quando eles não bebiam, eles não se entendiam muito bem. Deus o livre, era... Uhum. E ela já agrediu ele? Ali, na verdade, eles na época que eu morava com eles ali, ele agredia mais vezes ela, sabe? Uhum. Acho que a maioria das vezes ela se defendia, tanto é que a minha esposa, mas muitas vezes também ele tenta pular com faca, né? A minha esposa entrar pro meio também, quase ser ferida também, então ali era meio frequente. O senhor, quando foi ouvido, o senhor falou assim, ela começava provocando ele revidava e sempre era assim? Sim, sempre era assim. Uhum. Uhum. Então ela também provocava? Sim, também. O senhor estava no dia que a dona Rosana jogou água quente nele? A gente estava dormindo ainda quando aconteceu isso. Uhum. O senhor sabe me dizer como é que vocês viram, como é que foi depois? A gente só escutou, na verdade, né? A Rosana levantou para esquentar água, para tomar o chimarrão, né? O seu Raimundo estava bem bêbado nesse dia já, né? Amanheceu bêbado, né? Uhum. Daí ele começou a provocar ela, né? Ela estava avisando para ele, né? De deixar ela quieta, né? Até então que ela pegou e jogou água quente nele. Mas provocar como? Provocar, falar
Ficar provocando, né? Mas falando. Isso. Uhum. Daí ela jogou água quente porque ele estava provocando ela? Isso, O senhor, quando foi ouvido, o senhor falou assim, ela bebia também. Tanto é que a gente nunca teve assim, a gente nunca se acertou muito com ela. Quando ela bebia, ela ficava muito, muito violenta. Sim, ela era uma pessoa assim que não dava, assim, tipo, não dava para você facilitar ela quando ela bebia, né? Ela ficava agressiva. Ela ficava agressiva, Uhum. Daí o senhor também falou que o seu relacionamento, então, com o seu Raimundo era mais tranquilo, né? Sim. Uhum. Alguma vez o seu Raimundo brigou com o senhor? Teve só uma vez no começo, quando a gente se conheceu, que daí ele pegou uma faca e correu atrás da Rosana e da minha esposa, né? Daí a gente, até o meu irmão hoje ele é falecido, né? Daí a gente, uma vez, ele correu atrás de mim com uma cavadeira, daí eu e o meu irmão, daí obrigamos a entrar pro meio, daí, né, para separar a briga, senão ele correu com a faca atrás delas, ele tava quase alcançando e a gente entrou pro meio para defender elas. Mas por que ele correu? Eles brigaram lá, né? Eles brigaram e daí ele pegou a faca e correu atrás deles. Essa foi a única vez? Essa foi a única vez. Única vez, tá. A Adriana se dava bem com o Raimundo? Se dava muito bem, nossa, ele amava demais ela, nossa. E do seu filho, é Pedro Rafael, né? Isso, nossa, ele amava, meu Deus do céu. Tinha uma relação de avô com o seu filho? Nossa, mais do que avô, tinha uma relação quase de pai mesmo. Uhum. A sua esposa, Adriana, ela tinha um bom relacionamento com a Rosana? Tinha, bastante. Quando eu lhe perguntei isso em juízo, o senhor falou assim, a Rosana já, na verdade, ela bebia e ela andou atropelando nós do lado da casa umas 2, 3 vezes. Nós não se acertava, nem com a filha dela ela não se acertava. Sim. Com ela nunca conseguimos viver bem assim. Mas era toda vez que ela bebia, né? Quando ela não bebia, ela perdia a noção? Daí que acontecia. 2, 3 vezes ela atropelou nós com criança pequena, tudo de lá, mas mesmo assim a gente continuava indo lá, né? Porque a gente é família que tinha que atender eles lá, né? Uhum. Mas o relacionamento era mais difícil com a Rosana ou com o Raimundo? Com a Rosana. Com a Rosana. Ele sempre queria que a gente ficasse lá, mas ela não. Uhum. E como que o Claudinei conheceu a Rosana e o Raimundo? Através de mim. Através do senhor? Porque a gente morava lá e daí, no começo até ele nem bebia, quando ele começou a ir lá, né? Ele começou a ir lá, por causa da nossa amizade, a gente morava lá com o seu Raimundo, com a Rosana, né? Ele começou a ir lá, eles se conheceram assim, através de mim, daí. Tá. Só voltando ali um pouquinho, o senhor falou que eles sempre beberam, né? Quando o senhor e a sua esposa foram morar ali naquela outra casa ali no Monte Verde, né? O senhor sabe me dizer se esse comportamento da Rosana com o Raimundo de beber e se agredir mutuamente, se ameaçar, isso piorou? Piorou, né? Porque quando a gente estava lá, a gente cuidava, a gente não deixava eles brigarem muito, né? Não, daí piorou. Tanto é que 2 vezes eu tirei a Rosana de lá para morar com a gente, já tipo, com medo de acontecer alguma coisa mais grave, né? Mas toda vez ela voltava lá com ele. Ela não queria sair de lá? Não. E aí o Claudinei passou a frequentar a casa do seu Raimundo e da dona Rosana, mesmo quando o senhor não ia? Sim. Uhum. Só um pouquinho. E aí, o que o Claudinei ia fazer lá? Ele sempre ia lá, levava bebida, ia beber, né? E eu acho que acabou que ele começou a gostar da Rosana, né? Ele ia lá para ficar com ela, do caso, né? Uhum. Eles tiveram um relacionamento? Sim, eles tiveram. Um caso? O senhor Sim. sabe me dizer quanto tempo que eles estavam tendo esse caso? Eu calculo com uns 6 meses, 7 meses, por aí, eu acho. Já fazia um tempo que eles estavam juntos. Uhum. E o senhor sabe dizer se ele dormia lá? Bebia bastante, muito. Dormia? Dormia. Dormia também? Dormia, Não direto, né, mas às vezes final de semana. Uhum. E a dona Rosana com o seu Raimundo, nessa época que ela começou a ter esse caso com
com o boi, eles ainda eram marido e mulher, dormiam juntos? Ah, eles dormiam juntos, sim, ainda, aparentemente, assim, estavam se dando bem, assim, dormiam junto, tudo. A Rosana e o Raimundo? Aham. Uhum. Teve uma situação que eles foram de noite para a beira do rio, a Rosana e o boi, que ela voltou pelada. Aham, foi, teve. Teve uma situação de faca nisso daí? Que o boi tinha me falado, que daí a Rosana falou que era para levar faca, caso o seu Raimundo fosse lá e pegasse eles junto, era para matar o seu Raimundo. Ah, ela falou, ela levou a faca nesse dia do rio. Sim, foi o que o boi me falou. Uhum. O senhor era bem amigo do boi, ele contava tudo para o senhor? Sim. Uhum. E o boi te falava, eu tô tendo um caso aí com a Rosana, a gente tá junto? Falava, a gente sabia, né? A gente sabia, ele sempre falava. Tá. E o seu Raimundo sabia também? O seu Raimundo sabia, tanto é que ele não ligava, né? Uhum. Ele concordava com isso? Ele concordava, né? Uhum. Quando o senhor foi ouvido, o senhor me respondeu assim, o Raimundo falava que não gostava dela. Gostava dela porque quando ela não bebia, ela era muito trabalhadeira, fazia os serviços, por isso que ele gostava dela. Mas como mulher, não. Isso aí mesmo. Ele não se importava, então, dela estar tendo esse caso? Não. Mas só que daí quando ele bebia, daí ele ficava violento por causa disso com ela daí. Uhum. E dela ter relacionamento assim com outras pessoas, assim, isso já tinha acontecido antes? Já, o seu Raimundo sempre falava que ela já teve bastante casos, assim. Uhum. O senhor até usou uma expressão em juízo, o senhor falou que ela era muito ligeira. Isso. E nesse dia aí, o senhor viu o boi indo lá? Eu vi, ele estava em casa, nós estávamos bebendo junto. Uhum. Quando ele saiu, ele chamou eu para ir junto. E como já era bastante tarde, eu já tinha bebido bastante, eu não quis ir, eu fiquei em casa daí. Ah, tá, daí ele foi sozinho? Ele foi sozinho. Uhum. E ele dormiu na casa esse dia? Na sua casa? Não, na minha casa não, ele não apareceu, ele apareceu só no outro dia de manhã. Que horas que ele apareceu lá? Mas 7 e pouco, eu estava tomando chimarrão com meu tio a hora que ele apareceu. Na sua casa? Na casa do meu tio, eu estava no meu tio, ele desceu lá. Ah, tá. E é perto ali da casa do senhor? Bem pertinho. E ele apareceu e ele estava... O senhor reparou a roupa que ele estava vestindo? Agora, no momento, assim, tipo, pra mim fica muito difícil de falar, assim, por causa que eu sou deficiente visual, né? Eu enxergo bem pouquinho, né? Ah, tá. Daí, então, pra mim fica bem difícil, mas eu tinha reparado. E daí ele tava com outra roupa, né? Uhum. Ele chegou 7 e pouquinho, ele falou com o senhor na hora que ele viu o senhor? Ele falou, ele tomou chimarrão lá com meu tio, daí eu subi pra cima, fui no mercado e ele daí foi pra casa dormir. Daí ele chegou em casa dormir. Ah, ele foi pra casa dormir. Uhum. E depois ele subiu lá no mercado? Daí ele subiu lá no mercado, lá onde eu tava daí. E daí foi aí que ele contou pro senhor o que tinha acontecido? Ele contou, era quase 11 horas a hora que ele me falou. Uhum. O que ele falou pro senhor? O senhor se lembra? Ele falou que tinham matado o seu Raimundo. Tinham matado? É. Quem tinha matado? Ele falou? Não, ele não falou quem. Daí eu peguei ele se correndo lá, ele foi comigo, só que daí ele voltou para trás. Daí eu vi que o seu Raimundo estava morto. Daí eu fui eu subi na delegacia para levar a polícia, né? Uhum. O senhor, então, ele desceu junto no sentido da residência, né? Isso, que eu chamei ele para ir junto comigo, né? Mas daí ele não chegou até a casa? Não, ele não chegou. Da hora que eu vi, ele já tinha saído de lá, daí ele voltou para casa, onde a gente morava. E o senhor foi? Eu fui. Uhum. Uhum. Quando o senhor chegou na casa, o que o senhor viu? Na verdade, eu nem entrei para dentro, só perguntei para a Rosana o que tinha acontecido, daí ela falou que o seu Raimundo estava morto, daí eu já saí correndo e subi atrás da polícia daí. Uhum. Eu nem entrei para dentro da casa, daí a porta estava toda arrebentada, nem entrei para dentro. Tá. O senhor não chegou a vê-lo, então, não, ali caído, né? Eu não tive coragem. A porta estava arrebentada? Tava. Uhum. O senhor se lembra se o boi, quando ele desceu ali com o senhor, ele estava com o uniforme da firma? Ele estava com o uniforme da firma. Uhum. Era domingo nesse dia, né? Era domingo. Uhum. Ele não trabalhava aos domingos? Não, domingo não. Tá. Nem sábado, geralmente, ele não ia. Uhum. Aqui consta que, quando eu perguntei para o senhor
aonde ela estava, aonde a Rosana estava, o senhor falou que ela estava na casa perto do falecido. Isso, ela estava ali perto do banheiro, onde tinha um corredorzinho. Ela estava ali fazendo o Tava. quê? Ela estava parada lá. Parada. Aham. É. E ela falou, mataram? O que, que ela falou? Ela falou, só que daí eu nem esperei muito, né? Daí ela começou a gritar lá e chorar, né? Uhum. Daí eu subi lá atrás da polícia. Daí. Que horas era isso? Eu calculo que era umas 11 horas por aí, eu acho, a hora que eu desci lá. E ela não tinha chamado a polícia? Não tinha Nem chamado ambulância, nada. Não Foi tinha. o senhor que foi o primeiro a chamar? Sim, aham. Aqui consta que quando ele chegou próximo do senhor, ó, eu perguntei assim, quando ele te encontrou lá, o que, que ele falou para o senhor? Daí o senhor respondeu. No começo ele não falou nada, ele ficou até umas 10h30. Daí que ele chamou eu no canto e falou. Daí que a Rosana tinha matado o seu Raimundo. Isso, A unhada. Aham. Como é que foi isso? Ele falou bem assim pra mim, daí eles falaram, mataram o seu Raimundo. Daí eu falei, mas quem matou? Daí ele falou bem assim, a Rosana matou, deu umas unhadas no pescoço dele e matou ele. Eu falei, mas como ele era entroncado, forte, como que ia matar, né? Com unhada? Daí que ele falou pra mim, deram uma machadada na cabeça dele. Uhum. E a Rosana, ela estava bêbada? O senhor conseguiu perceber? Tava, eu acho que eles posaram bebendo esse dia. O boi também? O boi também. Uhum. Quando eu perguntei para o senhor como ela estava, que o senhor falou que depois ela começou a gritar, o senhor respondeu, aparentemente ela estava normal. Ela estava bêbada, né? Estava aparentemente normal, né? Ela já tinha tomado banho e tudo, já estava pronta, que ela falou para mim que ela ia fugir. Isso. Ela falou que ela ia fugir? Falou. Por que ela ia fugir? Não sei explicar, daí eu falei pra ela, eu falei que se ela fugisse, daí ia ficar mais ruim pra ela, né? Que eu tava indo atrás da polícia, né? Uhum. E ela estava assim chorando, desesperada, porque o seu Raimundo morreu? Estava assim... Aparentemente, pra mim, ela tava normal. Normal. Uhum. E ela não falou para o senhor chamar a polícia, nem a ambulância, pelo amor de Deus, ajude a gente? Não. Não? Uhum. E daí o senhor foi até a PM? Até o destacamento ali da PM? Né? Um vizinho levou eu de carro lá. Daí tá. Uhum. E daí o senhor voltou para casa do seu Raimundo ali? Isso, daí eu voltei com a polícia. Na hora que eu cheguei já tinha bastante gente lá, já tava os filhos dele lá, já tinha bastante gente na hora que eu cheguei. Ah, tá. Então quando o senhor chegou a primeira vez só estava a dona Rosana. Daí quando o senhor retornou já tinha mais gente. Tinha. As filhas do seu Raimundo estavam lá tava também? O filho dele já estavam lá. Tá. O senhor não teve coragem de vê-lo ali, né? Oi? O senhor não teve coragem de ver o seu Raimundo, né? Não Que tive, bom. Não. Uhum. Tanto é que daí, igual eu falei, sou deficiente visual, daí ia ter que olhar muito de perto, né? Daí eu não tive Não, mas coragem. era melhor não olhar mesmo. Uhum. E a sua esposa foi até lá? Ela foi depois, Uhum. bem depois. E aqui diz que até o senhor falou para ela que ela tinha deixado seu filho com o boi, né? Parece que para conferir o que tinha acontecido, isso? Daí ela veio lá, né? Daí na hora que ela falou que tinha deixado o filho lá com o boi e tinha voltado para casa, eu pedi para ela voltar correndo lá. Ah, tá. E ela voltou sozinha? Ela voltou sozinha. Aham. O senhor sabe se encontraram esse machado aí que eles teriam utilizado para matar o seu Raimundo? Aparentemente eles encontraram sim à noite, que eles desceram lá com o polícia investigador dele, foi lá para mostrar onde que estava. Ah, tá. O boi mostrou onde estava? Isso, o boi foi junto, mostrou. O senhor se recorda dele ter mostrado para o investigador também aonde ele tentou queimar os shorts que ele usou? Ele desceu lá e mostrou também. Era perto da casa do senhor? Era perto da casa, né? Tinha um caminho alternativo, né, para chegar na casa do senhor pela mata ali, né? Tinha um carreiro ali que geralmente a gente passava por ali para pescar. Uhum. Mas não era o caminho que usava para ir para a casa da dona Rosana? Não, ali era só quem conhecia bem mesmo, ali era só um atalho mesmo. Só um atalho. Geralmente o senhor ia pela rua? Só pela rua, né? Uhum. Tanto é que para mim é bastante dificultoso andar pelo mato, né? Uhum, uhum.
Quando a Rosana falou ali para o senhor, né, que ele estava morto, ela não falou se ela tinha chamado a polícia. Não. Ela tinha me falado que ela tinha chamado os vizinhos e gritado para os vizinhos, né? Mas só que daí se tivesse chamado, gritado para os vizinhos, alguém tinha chamado, né? Tinha tomado alguma providência, né? Uhum. Ela falou que ia sobrar para ela? É, ela falou. Uhum. O senhor autorizou a polícia a entrar na sua casa? Autorizei. Uhum. Lá eles encontraram ou a camiseta, o short? Foi encontrado só a camiseta, só camiseta. que ele tava, uma camiseta de time. Uhum. Em relação, seu Pedro, já que o senhor conhecia o seu Raimundo, né? Ele era assim, de porte físico, ele era mais fraco que o boi? No porte físico era meio parecido, né? Só que devido à idade dele, né? Daí, né? Que daí o boi era mais forte que ele, né? Uhum. Ele estava... o senhor falou que ele sempre estava bêbado, né? Ele ficava mais fracão, ficava tonto, como é que ele ficava? Ele ficava e geralmente, nossa, quando ele saía, ele caía pra rua e ficava, nossa, um monte de vezes a gente teve que carregar ele tudo, né? Ele ficava muito, tipo assim, fácil de cair sozinho, né? Daí imagina se... Uhum. Daí ele ficava muito ele era uma boa pessoa, seu Pedro? Ele era. Pelo menos pra mim era muito gente boa demais. Uhum. Naquele dia que a Rosana voltou pelada ali, né? Tava chovendo, como é que tava? Tinha chovido, né? Uhum. Tinha chovido. E mesmo ela tendo saído com o boi, o seu Raimundo sabia? Não, percebeu, né? Ele percebeu porque ela chamou ele para ir dormir lá na arinha porque tava mais fresco, né? Daí ela esperou ele dormir e saiu com o boi. Uhum. E daí o seu Raimundo percebeu que ele não estava... Ele percebeu, daí chamou nós, né? Daí nós estava dormindo, né? Uhum. Daí a gente acordou, daí nós escutamos os dois conversando para baixo. Ele bateu na Rosana? Ele tava batendo nela. O Raimundo? Uhum. E o boi? Não, o boi não. Daí o boi eu atropelei ele de lá esse dia. Tá, eu só quero que o senhor explique, porque eu perguntei se o Raimundo bateu na Rosana ou no Claudinei. E o senhor, na primeira vez, o senhor falou não. Ele chamou nós antes de nós ver que eles estavam juntos, sabe? Sim, só que daí na hora que a Rosana entrou pra dentro, daí a gente não queria deixar ela entrar pra dentro, né? Só que daí o Raimundo ficou com dó, que ela tava sem roupa lá fora, tava chovendo. Daí chamou ela pra entrar pra dentro. Daí que ele começou a bater nela. Tá, mas daí ele recolheu ela mesmo assim? Deixou ela dormir dentro de casa? Assim. Uhum. Não, ela ficou pra fora, ficou na área. Na área, tá. Uhum. Uhum. Por que ela não saía da casa? Não sei, porque ela falava que ela tinha que cuidar dele, que ela tinha um papel no fórum que ela era, enquanto ele estivesse vivo, ela tinha que cuidar dele, dela não podia sair por causa desse compromisso com ele. Ela mostrou alguma vez esse papel para o senhor? Eu vi uma vez com ela no fórum, eu vi ela assinar uma vez. Mas o senhor não sabe o que ela assinou? Não sei. Uhum. Porque é mentira, ela não tinha esse papel. Olha lá, então, não sei o que ela assinou. O que consta aqui é que a filha dele era curadora do seu Raimundo, mas não consta a dona Rosana como curadora dele. Quando ela jogou água quente, ela acertou aonde? O senhor se lembra? Nossa, pegou mais a parte da cara, né, do pescoço dele, né? Ela foi presa, né, por conta disso? Ela foi, aham. Ele ficou bastante machucado? Ficou. Ele sofreu muito, nossa. Até a filha dele, que cuidou dele, né? Uhum. O senhor escutava o seu Raimundo falando que se a Rosana não ficasse com ele, não ia ficar com ninguém mais? Geralmente ele sempre falava isso. Tá, então eu vou perguntar de novo, porque foi perguntado exatamente essa mesma pergunta que eu fiz para o senhor, e o senhor respondeu não, isso não, tanto que ele nem ligava muito.
Ele ligava, eu perguntei de novo, perguntei, e o senhor falou que ele não se importava. Ele se importava ou não se importava dela ter um caso com o Claudinei? Só quando ele bebia. Ah, tá. O Claudinei forçou a Rosana a ficar com ele? Ou ela ficava porque ela queria? Que eu saiba, não. Ela já tinha esse comportamento de ficar com outros homens? Tinha. É verdade que daí, nesse dia que o boi matou, junto ali com a Rosana, o seu Raimundo, ele chegou até a fazer um rolo num radinho no mercado? Um rolo, deixa eu ver. Vendeu para um tio teu um radinho? Eu acho que sim, assim? acho que ele fez sim, eu não estou bem lembrado, mas ele vivia fazendo esses rolos, né? Uhum. De rádio, principalmente. O senhor também falou, quando foi questionado, que a senhora Rosana se machucava sozinha para dizer que era o Raimundo que batia nela. A maioria das vezes ela se batia nas paredes, se machucava, daí falava que era ele, né? Tanto ela ia no hospital e falava que era ele que estava batendo nela. Ah, tá, ela mentia, então. Uhum. O senhor chegou alguma vez chegou a ver ela fazendo alguma vez isso? Algumas vezes sim, a gente presenciou. Uhum. O seu Raimundo ficava pelado em casa? Ficava, quando ele bebia bastante, ele ficava. Tá. Quando o Raimundo, o boi ali, às vezes quando o senhor também estava junto, estavam bebendo, a Rosana ficava junto com vocês? Geralmente ela ficava, sempre quando ela bebia, se chegasse alguém lá, ela ia lá junto. Ela ia junto beber? Ia. Ela falou que ela ficava trancada no quarto? Não. Não? Aqui consta também, próximo ali do dia que ela jogou água quente no seu Raimundo, tem uma situação de que ela teria passado, não sei, uma faca, alguma coisa no pênis do seu Raimundo, não chegou a cortar fora, mas ela falava que ela ia capar ele. O senhor se lembra disso? Ele apareceu, ele estava cortado, né? Uhum. Mas agora eu não sei, ela falou que foi ele que se cortou sozinho, agora eu não sei o que aconteceu, né? Que a gente não estava lá, né? Uhum. Seu Pedro, a dona Rosana, quando foi interrogada, ela falou que o senhor queria ficar com a casa para o senhor, que o senhor queria que ela e o seu Raimundo saíssem de lá para o senhor ficar com a casa dela. Não, isso é mentira. E ela deu a entender também que tem uns parentes do boi morando na casa, é verdade isso? Tinha, né? Mas eles saíram faz tempo já. Uhum. Mas foi as próprias filhas do Raimundo que alugaram a casa. Ah, alugaram? Isso. Ah, tá. O senhor não tinha interesse nenhum em ficar com a casa? Claro que não, eu só queria cuidar deles. Mas o seu Raimundo, ele falou que se nós cuidasse dele, que ele estava para receber uns atrasados, que era um benefício dele, sabe? Uhum. Que ele ficou bastante tempo sem receber, daí eu e minha esposa estava tratando deles, que eles estavam sem renda nenhuma, né? Uhum. Daí até eu me endividei bastante no mercado, coisa arada, né, para ajudar eles. Daí ele falou que quando saísse os atrasados, ele ia fazer uma casinha para mim com a minha esposa e o neto dele morar lá com ele. Uhum. É isso que ele me falou. Tá. E ela era contra isso? Ela não gostava, ela não era contra da Adriana morar lá, é que na verdade ela nunca gostou de eu ter casado com o filho dela. Ah, ela não gostava do senhor? Não. Por quê? Não sei, não tem explicação. Alguma vez a sua esposa salvou o Claudinei do seu Raimundo matar ele com faca? Teve só uma vez só que o seu Raimundo pegou uma faca, daí ele foi, nós estava vindo com o boi, ele foi de frente, daí ele já estava com a faca, daí nós passamos por ele, entramos para dentro da casa, daí a Adriana falou que o Raimundo estava com uma faca daí. Mas ele falou que ia matar o boi? Ele não falou que ia matar, né, mas ele estava com a faca, né? Ah, tá, mas não falou nada. Não falou nada. Tá. O
senhor ficou sabendo dessa história aí, de que o boi teria sido pago para matar o seu Raimundo, que teriam mandado ele matar? Até então eu não sabia de nada. Uma vez a gente foi visitar lá a Rosana lá em Pitanga, eu fiquei sabendo essa única vez que foi a Rosana que falou para nós a respeito disso, mas eu não estou sabendo de nada disso. Ela deu a entender que o senhor teria pagado. Ixi, Maria do céu. Pedro, tem também uma informação aqui de que o seu Raimundo, que o Claudinei, a Rosana e o Raimundo, eles tinham um relacionamento entre os três ali. Eles dormiam juntos, ficavam juntos. O senhor chegou a ouvir falar sobre isso? O Claudinei lhe contou alguma vez? O Claudinei me contou, até o seu Raimundo também me contou a respeito disso, né, também, né? Ah, tá. Então eles tinham... Tinham, só que daí o Raimundo pediu, pelo amor de Deus, para não contar nada para minha esposa, né, que ele estava com muita vergonha. Uhum. E o que o Claudinei te contou quando ele te contou isso? O senhor se lembra? Ele me falou que eles dormiam tudo junto lá, só que daí o Claudinei ficar com a Rosana, ele tinha que ter relação com o seu Raimundo. Uhum. E era tudo consentido, assim? Todo mundo fazia porque queria? Ali entre eles, eu acho que era tudo consentido, né? Porque eles ficavam tudo junto, né? Tá certo, Pedro. Não tenho mais perguntas. Obrigada. Obrigado, doutora. Doutor Rafael. Obrigado, excelência. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Pedro, eu preciso que o senhor me esclareça e seja bem objetivo nesse ponto. Primeiro, o senhor disse que havia agressões mútuas. Depois, o senhor disse que a ré ficava pelas paredes para simular a agressão. Eu preciso que o senhor seja objetivo. Existia a agressão do Raimundo à ré? Existia. O senhor presenciou? Sim, várias vezes, né? Quando a gente morava junto lá, né? Direto tinha que estar separando a briga deles, né? O senhor pode me dizer se o Raimundo, algum momento, expressou ciúmes do boi? Quando ele bebia, ele tinha ciúme, sim. Ele chegou a comentar que faria alguma coisa no momento que ele estava alcoolizado, o senhor Raimundo? Às vezes ele falava, né? Mas daí eu acho que ele já não sei se ele teria coragem, né? Mas às vezes ele falava. Ok. Além desse suposto encontro do Raimundo com faca, o senhor já presenciou alguma discussão entre Raimundo e o boi? Não. O senhor já havia convidado a ré a residir com o senhor, juntamente com o boi? Já havia convidado alguma vez para eles ficar juntos lá, os dois, já que aparentemente eles estavam se gostando, eu fiz esse convite, sim. Tirando o fato que o senhor mencionou da discussão entre o senhor e o boi era uma pessoa agressiva? Só quando ele bebia. O boi já expressou sentimento por Rosana? Já falou que gostava dela? Sim, falou sim. Ele também queria que ela viesse morar lá com nós. Além da porta que o senhor observou que estava quebrada, o senhor chegou a verificar algum sinal de briga lá no pátio da residência ou dentro da residência? Não, até então eu nem prestei atenção, né? Só que eu percebi só a porta arrebentada. Certo. Estou satisfeito. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Doutora Adriana. Obrigada, excelência. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia, tudo. Pedro, com que frequência o Raimundo bebia? Era todo dia. Se tivesse bebido, todo dia. Como ele era quando ele não bebia? Nossa, era uma pessoa excelente. E quando ele bebia? Ele se alterava, mas era só com a Rosana. Só com a Rosana? Isso.
Você já disse que moravam com o Raimundo e com a Rosana. Vocês já chegaram a sair de casa por causa do Raimundo? A gente saiu por causa dos dois, na verdade, né? Porque era muita briga, né? Daí a gente com criança pequena, daí a gente não conseguia se acertar, né? O Raimundo ele já tentou te agredir alguma vez quando ele estava bêbado? Algumas vezes sim, né? Mas graças a Deus nunca aconteceu, né? Dele chegar a me agredir mesmo, sabe? Porque daí a gente, como diz, graças a Deus, a gente se defendia, né? A gente escapava, a gente fazia alguma coisa para evitar isso, né? A Rosana, ela já saiu de casa alguma vez por causa do Raimundo? Saiu. Por causa de agressões? Por causa de agressões, né? Você já viu o Raimundo agredindo a Rosana? Já, bastante vezes. A gente separava direto, eu e a minha esposa. A Rosana, ela já foi alguma vez até a delegacia fazer alguma denúncia por causa disso? Foi. E o que ela fazia depois? Ela voltava sempre para casa. Desistia? Uhum. O que você entende por provocar? Porque você disse daquela situação da água quente, que o Raimundo estava provocando a Rosana, aí por causa disso ela teria jogado água quente. O que você entende por provocar? O que ele estava fazendo? Quando ele bebia, ele ficava muito xarope, muito sarna, né? E daí, como existia bebida, né? Daí ele ficou perturbando ela lá, né? Não deixava ela fazer as coisas, daí ela avisou ele, né? Que se ele não deixasse ela quieta, ela ia jogar água quente nele. E ele, acho que não acreditou muito, né? Até que aconteceu. Aí desse provocar seria, às vezes, ficar mexendo, tendo contato físico, ameaçando? Ele ficava perturbando. Ameaçando, acho que não chegou a ameaçar, né? Mas ele ficava provocando ela, tentando ela demais, né? Uhum. E depois lá da situação da água quente, a Rosana, ela tentou prestar algum tipo de socorro? Não, ela nenhum tipo de socorro. Quando você foi ouvido na audiência de instrução, deixa eu confirmar se na instrução nem quer. Na audiência de instrução, você disse que a Rosana queria tentar prestar socorro, mas vocês não aceitaram. É porque o seu Raimundo não queria, né? O seu Raimundo não queria socorro? Não, ele nem queria ir para o hospital, nada, né? Então foi uma sobrinha dele que ajudou ele. Só um minuto. Aquele teu desentendimento com o boi que você tinha comentado, fazia quanto tempo antes da situação do homicídio do Raimundo? Eu calculo uns 3 meses, eu acho, por aí. 3, 4 meses. O boi já tinha comentado alguma vez com você que queria a morte do Raimundo ou da Rosana ou dos dois? Não. Quando os amigos do Raimundo, vocês, os homens principalmente, se reuniam para beber e jogar truco lá na casa do seu Raimundo, o Raimundo gostava que a Rosana ficasse ali junto? Ele não gostava muito, não. Ele não gostava. Ele falava, o que ele falava? Ele falava para ela ficar para dentro. Para dentro, no caso, na parte dela da casa. Na casa. Não, que até então, quando a gente se reunia lá, eles moravam tudo junto, não tinha divisão na casa. Da situação lá que você comentou que a Rosana teria ido com o boi para o mato e que a Rosana teria pego uma faca. O Raimundo tinha bebido aquele dia? Tinha bebido bastante. Então, a Rosana teria dito que pegaria uma faca porque poderia estar com medo? Tava com medo de, tipo, se ele pegasse eles juntos, né, dele fazer alguma coisa, né? No dia dos fatos lá, quando o boi tinha dito que tinha matado o Raimundo, ele teria dito por qual motivo? Não, ele não falou nada, não. Quando você viu a Rosana naquele dia, como ela estava? Ela tinha trocado de roupa, aparentemente tinha tomado banho, alguma não, coisa. Mas não vestida, emocionalmente.
ela tava bastante bêbada, né? Tava, assim, bem alterada, assim, tipo, né? Mas, aparentemente, conhecendo ela, pra mim tava normal. Ela comentou com você se ela teria participado, onde que ela estava? Não, ela nem deu tempo pra isso também, né? Que eu me desesperei também, já peguei e saí de lá correndo já, né? Uhum. A Rosana, ela tinha celular? Ah, na época, acho que ela tinha um celular simplesinho, né? Desse celularzinho que não tem WhatsApp, nada. Você já presenciou a Rosana batendo, agredindo alguém? Você, Adriana ou o Raimundo? Não, tipo, só com o seu Raimundo mesmo que era frequente as brigas, né? Mas assim, outras pessoas não. Não. Estou satisfeita, excelência. Obrigada. Obrigado, doutora. Jurados, alguma pergunta? Não? Posso dispensar a testemunha, doutora? Sim, doutores? Então, senhor Pedro, obrigado pela participação. Uma boa tarde ao senhor. Está dispensado.